Olá, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estúdio WIS Parceiros. Eu sou o Rodrigo Zarate e sou o apresentador nessa manhã de hoje. Bom, pessoal, o objetivo do estúdio WIS Parceiros é abordar temas relevantes do mercado de crédito, sempre trazendo convidados para falar do segmento. Esperamos que vocês aproveitem bastante esse momento e lembre-se, esse é o trabalho construído a várias mãos, como a gente já fez em outras ocasiões. Então, pessoal, sintam-se à vontade para interagir conosco, não somente mandando perguntas no chat, mas também sugerindo temas para as nossas próximas lives. E aí, antes de apresentar o tema de hoje, vamos aproveitar para falar um pouquinho da WIS Parceiros, porque afinal de contas, estamos falando aqui da maior rede de distribuição de soluções de crédito do Brasil. A gente atua hoje com um modelo de negócios bem versátil, inovador, onde os melhores produtos financeiros são conectados a um poderosíssimo canal de distribuição. Só para vocês terem uma ideia, a gente está falando aqui de uma abrangência em território nacional na base de 22 mil pontos de venda. Então, a gente está falando de uma capilaridade absurdamente ampla aqui. E dentre os vários produtos financeiros que fazem parte desse nosso portfólio, a gente tem consórcio, o crédito com garantia de imóvel, ou home equity, o financiamento imobiliário, spoiler rápido, esses dois últimos são a razão do nosso encontro de hoje, antecipação de FGTS e capital de giro. E para a live de hoje, como a gente já cantou essa bola aqui, vamos falar então sobre produtos de crédito imobiliário de uma forma geral. E para abordar o assunto de uma forma bem profunda, levando toda a relevância desse nosso conteúdo para vocês, nós temos aí 4 convidados hoje, sendo que a nossa primeira convidada é a superintendente comercial de crédito da WIS Parceiros, Camila Villanueva. Bom dia, Camila. Bom dia, Zarate. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao estúdio WIS Parceiros. Temos também aqui a presença da Lívia Ribeirão, que é a CEO do Homer. Bom dia, Lívia. Seja bem-vinda. Bom dia. Obrigada pelo convite para participar aqui, ainda mais num tema tão importante para o mercado imobiliário, né? Então, obrigada. Acho que vai ser uma manhã muito boa. Nós que agradecemos aí por você aceitar o convite e participar conosco aí nessa live de hoje. Também estamos aqui com a presença do Bruno Gama, que é o CEO da Credit Home. Bom dia, gente. Prazer estar aqui com os parceiros. Obrigado, Zarte. Obrigado, Camila. Um abraço aí para o Cláudio. Um abraço aí para a Lívia. E vai ser uma manhã produtiva para a gente discutir bem profundamente os temas aí de crédito com colateral. Valeu, pessoal. Maravilha, Bruno. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E, gente, olha só que negócio interessante a gente tem aqui. A gente fala muito dessa coisa da construção a várias mãos dentro desse trabalho. Tanto o Homer quanto a Credit Home são parceiros nossos aí que fazem parte dessa rede que constitui aí todo esse ponto de capilaridade que a gente levantou agora, tá? Exatamente para que a gente possa construir esse conteúdo de uma maneira cada vez mais bacana. E a gente também conta com gente de mercado aqui, como não poderia deixar de ser. Temos então a presença do Cláudio Ermolim. Ele é presidente do Sinduscom e é CEO da Primas Corporate. Bem-vindo! Obrigado, Ortega. Obrigado, Camila e a WIS Parceiros pelo convite. Bom dia a todos. Bruno, grande amigo aí, companheiro do mercado. Lívia, prazer. Espero contribuir aí para esse debate que certamente é de grande valia para todas as pessoas que participam do mercado imobiliário. Perfeito, Cláudio. E antes da gente passar a palavra para os nossos convidados, como sempre, a gente tem alguns recadinhos para deixar com vocês. A gente já tem aqui, como de costume, algumas questões relevantes já preparadas sobre o assunto para essa live de hoje. Mas lembre-se, pela enésima vez, você já sabe, mas não custa lembrar, é um trabalho de construção a várias mãos, então sintam-se mais uma vez à vontade para interagir conosco, não só por meio de perguntas no chat pelo canal do YouTube, como também para que vocês possam sugerir temas aí para os nossos próximos encontros. Então, para que a gente possa começar aqui, a primeira pergunta é direcionada exatamente para você, Camila. Você poderia falar rapidamente sobre o portfólio da WIScred? Claro, vamos lá. Bom, a gente começou a nossa operação em 2020 e o primeiro produto que a gente começou a distribuir foi o Home Equity, né, o crédito garantia imobiliária voltado para a pessoa física. E em seguida, de uma maneira bem natural, a gente trouxe também o crédito com garantia imobiliária voltado à pessoa jurídica.
Foi interessante esse processo porque a gente identificou que grande parte dos clientes que buscavam essa modalidade eram empresários, né? Pequenos empresários, eram autônomos, e a gente pensou, poxa, por que não trazer esse crédito direcionado para o público pessoa jurídica? E, bom, nessa jornada a gente ganhou uma expertise, né, nessas modalidades de crédito, principalmente ali pessoa jurídica, e a gente pensou, peraí, tem alguma coisa a mais aqui, né? Existe uma necessidade diferente que coaduna muito com o momento do negócio ali da empresa, né? Então, sim, tem uma grande parte ali de empresas que buscam esse crédito, garantia imobiliária, que tem taxas menores, mas tem empresas que precisam ali de um capital mais rápido, fácil, ágil, e a gente trouxe para o nosso portfólio também o capital de giro, tá? E, bom, nessa pegada, né, bom, já temos ali 2 produtos em crédito de garantia imobiliária voltados para pessoa física, jurídica, um de capital de giro, que é sem garantia, voltado para pessoa jurídica. A gente pensou, por que não entrar no financiamento imobiliário? Então, entramos no financiamento imobiliário, tanto pessoa física quanto jurídica, aquisição, no finalzinho do ano passado, e mais recente a gente está com antecipação de saque de FGTS. Bacana. Então, a gente está agora com 5 produtos no nosso portfólio: o crédito de garantia imobiliária pessoa física, jurídica, capital de giro voltado, por óbvio, pessoa jurídica, e a antecipação de saque de FGTS e o financiamento imobiliário. E com isso a gente tem um portfólio bem coerente, bem seguro ali para o nosso parceiro, o IG, né? E isso vai ajudando a gente a se consolidar nesse mercado de distribuição de produtos de crédito. Perfeito, Camila. Esse foi um ponto bacana que a Camila frisou aqui a respeito desse leque muito amplo de ofertas em termos de crédito, de produtos financeiros aqui dentro da WIS Parceiros. E para vocês que de repente ainda não estão conosco nessa oferta desses produtos, aproveitem a oportunidade aí para entrar em contato com os pontos focais de vocês, dos times comerciais dos outros produtos que vocês estão credenciados conosco, e aproveitem essa maravilhosa oportunidade aí de alavancar cada vez mais o volume de vendas de vocês. Então, aproveitando que a Camila tocou nesse ponto do crédito imobiliário, a primeira pergunta, de fato, a gente vai fazer aqui para a Lívia Riberal, que é a CEO do Homer. Lívia, o Homer tem uma expertise bem forte no mercado de financiamento imobiliário. Você pode falar um pouco sobre o funcionamento dessa modalidade de crédito para os nossos espectadores? Claro, Ortega. E só um parêntese antes, eu achei o máximo esse WIS Parceiros, porque eu cheguei aqui na live com vocês e encontrei 2 amigos meus de mercado, a Camila e o Bruno, de longa data. Então, é isso mesmo que vocês estão promovendo, né? Parceria, muito legal. Para iniciar aí a resposta da sua pergunta, o pessoal entender, o Homer é uma empresa de tecnologia, né, que atua no mercado imobiliário. O nosso objetivo é tirar a complexidade do mercado e simplificar o processo de compra e venda de imóvel. Então, a gente criou várias soluções digitais para facilitar o dia a dia do corretor, do início ao fim da jornada de transação. Então, desde a captação do imóvel e cliente até a parte de negociação, fechamento e crédito. E aí, respondendo a parte aí de modalidade de financiamento imobiliário, é bem simples. Eu acho que todos os corretores, os players do mercado já estão muito acostumados a trabalhar com financiamento imobiliário, já sabem o momento de colocar o financiamento imobiliário na esteira, e explicando o financiamento. A primeira parte é simulação, para entender qual é o potencial de compra daquele cliente, né? Entender quanto dinheiro que ele tem possível para colocar na compra daquele imóvel. Depois a gente parte para análise de crédito, né? Então, tem um resultado para a maioria dos bancos aí, sai no mesmo dia. Uma vez feita a análise de crédito aprovada, a gente passa para a parte de análise jurídica, que é nada mais do que análise da documentação e avaliação do imóvel, né? O laudo de vistoria do imóvel e tudo. E aí, na quarta parte, a gente confirma todos os valores, e na quinta parte, manda o registro, faz a assinatura, e é legal aqui uma dica para todo mundo, que esse registro substitui a escritura original do imóvel. Então, é uma forma também de você vender isso aí para o seu cliente. E aí, a sexta etapa, claro, é a liberação dos recursos, tanto para quem pediu aí a grana para o banco, quanto para os corretores que recebem aí um valor na indicação.
Muito obrigado aí pela sua contribuição conosco. Vamos aproveitar aqui para colocar mais um lembrete para vocês. E sim, é exatamente o que vocês estão pensando. Aproveita a oportunidade que a gente tem hoje para mandar perguntas para o chat aí, para que vocês interajam conosco, porque pela enésima vez, esse é o conteúdo que a gente faz aí, uma construção bem bacana a várias mãos. Então, temos aqui a nossa próxima pergunta, uma vez que a gente discorreu muito bem aqui sobre o financiamento imobiliário, e vamos então direcionar essa nossa próxima questão para o Bruno Gama, o CEO da Credit Home. Bruno, muitas pessoas têm curiosidade sobre o CGI, que é a sigla ali para crédito com garantia de imóvel, também conhecido como Home Equity, como a gente colocou agora há pouco. Pode contar um pouco sobre como esse produto vem conquistando espaço no mercado e as possibilidades de utilização desse tipo de crédito? Legal, Ortega. Pegando carona na resposta da Lívia, o produto de crédito imobiliário já é um produto muito conhecido pelo brasileiro, no mercado imobiliário. O produto de crédito com garantia imobiliária, que também é conhecido como Home Equity, é um produto que foi introduzido no Brasil relativamente recente. E isso significa que ainda está no processo de geração de conhecimento, entendimento, né? Eu chamo de alfabetização da população sobre quão relevante o potencial que tem esse produto no Brasil. O CGI, que é o crédito com garantia imobiliária, ele é um produto muito parecido com o crédito imobiliário, só que ele tem um outro objetivo. Ele tem o objetivo de levantar fundos usando o imóvel como garantia. Então, basicamente, você pode usar até 60% do valor do seu imóvel residencial, imóvel comercial, como garantia de uma operação de crédito pessoal de longo prazo. Esses créditos normalmente podem chegar até 20 anos, em taxas de juros bastante baixas, né? Muito competitivas quando a gente olha o mercado de crédito livre, crédito pessoal no Brasil. Então, basicamente, é um produto que qualquer proprietário de imóvel hoje no Brasil, que tem uma documentação adequada desse imóvel, pode usar com uso livre, né? Isso é um ponto super importante, o uso do recurso que você, proprietário do imóvel, capta com o CGI, é livre. A gente vai falar um pouco quais são os principais meios e as principais utilizações desse produto hoje no crédito com garantia imobiliária, mas ele é um produto bastante simples, né? Ele também passa por um processo, como a Lívia falou, de aprovação de crédito, de avaliação de imóvel, depois tem o processo de contratação e análise jurídica, depois a gente emite o contrato, esse contrato tem que ir para o registro no cartório de imóveis, finalizado o registro, isso é feito a finalização do processo com o pagamento do crédito que o cliente tomou. O crédito com garantia de imóvel é, na nossa visão, uma grande bandeira de crédito saudável para o mercado brasileiro, né? Só para vocês terem uma ideia, o crédito com garantia de imóvel ainda é pequeno no Brasil. O crédito imobiliário é 30 vezes maior que o crédito com garantia imobiliária. Então tem 30 vezes mais operações de crédito para compra do imóvel do que de crédito para uso pessoal com esse imóvel como garantia. Então, um potencial gigante de se explorar esse mercado no Brasil. E é um mercado, basicamente, de crédito pessoal. O mercado de crédito pessoal no Brasil é um mercado de 100 bilhões ano. Então, você pega crédito rotativo de cartão de crédito, é um mercado de 30 bi. Crédito relacionado a cheque especial, é um mercado de 25 bi. Crédito garantia de imóvel, é um mercado de 5 bi. Isso a gente está falando de um crédito com taxa de juros de 12, 15, 20% ao ano, comparado a créditos pessoais com taxas de 3 dígitos. A gente está falando que a maioria desses meios do brasileiro tomar crédito de curto prazo, como eu comentei, rotativo, crédito pessoal, cheque especial, hoje tem taxas de 3 dígitos. Então você paga 100, 120, 150% de taxa de juros ao ano, enquanto o crédito com garantia tem taxas abaixo de 20% ao ano. Players chegando aí a 12, 15% ao ano. Então, do ponto de vista do cliente final, seja um cliente pessoa física, seja um cliente pessoa jurídica, é uma forma muito saudável de se alavancar. A gente sempre fala que tomar dívida não é ruim. O que é ruim é tomar dívida que você tenha dificuldade de pagar ou que tem um custo muito alto. Essa é uma dívida que você gerencia no longo prazo e ela tem um custo muito barato. Então é uma bandeira que acho que a gente que está um pouco nesse mercado financeiro e mercado imobiliário levanta e tem que continuar levantando, até como uma forma de mudar esse mix do brasileiro tomar crédito no Brasil, e é um pouco dessa bandeira que a gente leva aí para o médio e longo prazo.
E foi bom o Bruno ter tocado nesse ponto, porque a gente sabe muito bem que exatamente em vários outros países, como o Bruno mencionou aqui, o crédito com garantia de imóvel, ele faz parte tão forte da realidade das pessoas nesses países que eles basicamente respiram esse produto no dia a dia, não é verdade? Então, aproveitem também essa grande oportunidade que vocês têm em mãos exatamente para que se levante essa bandeira do crédito imobiliário para que a gente possa trazer esse mesmo tipo de realidade, principalmente com um crédito ali que tem um custo de aquisição menor que a maioria ali de empréstimos ou derivados que a gente normalmente costuma encontrar no mercado atualmente. Camila, quer aproveitar a oportunidade e acrescentar algo nesse ponto do home equity? Eu vou usar, né? Depois da aula do Bruno aqui, vou usar, acrescentar algum ponto aqui. Por favor. Na verdade, eu acho que é interessante a gente ratificar um pouco nesse posicionamento do Bruno de que o crédito garantia imobiliária é um crédito pessoal. Né? Então, é um crédito pessoal com uma taxa muito mais atrativa do que, por exemplo, cheque especial, né, Bruno? Exato. Então, eu acho que a gente aqui, né, do mercado, a gente tem um pouco de dever ali, responsabilidade, né, em trazer e disseminar esse racional de que, peraí, não precisa ter medo, né, não é ruim tomar crédito. E é um crédito com uma taxa mais baixa, né? Então, vamos lá, né, vamos tomar crédito com responsabilidade, disseminar esse produto, que é um produto que, sim, como em outros países, tem uma certa relevância ali no PIB deles, né? Ajuda ali, né, os países também nessa produção, né? Então tem uma relevância muito significativa e eu acho que a gente aqui, né, como players do mercado, tem essa responsabilidade, esse papel, sim, de mudar a história do CGI ao longo do tempo. Era isso. Perfeito, Camila. E uma vez que a gente teve esse pleno entendimento não só sobre financiamento imobiliário, como também sobre o home equity, todas as possibilidades que vêm embarcadas da contratação dessas duas soluções, vale a pena a gente acrescentar um outro ponto importantíssimo aqui, que são exatamente as particularidades entre esses dois produtos. Então, exatamente em função disso, Cláudio, essa próxima pergunta é exatamente para você. Do ponto de vista comercial, quais são as principais diferenças entre o financiamento imobiliário e o crédito com garantia de imóvel? Essa pergunta a gente até coloca exatamente dessa maneira pertinente, porque a gente sabe que existe ali uma certa nuvem de confusão que acaba às vezes pairando na cabeça dos nossos consumidores e até de muitos parceiros nossos que têm esses diversos produtos em mãos e que a gente pode enxergar uma oportunidade ali de enviesar esses dois produtos de uma maneira que eles tragam um retorno muito interessante no negócio. Então, é importante fazer exatamente trazer à tona essa coisa da diferença entre o crédito imobiliário e o crédito com garantia de imóvel. Tá bom. Bom, obrigado, Ortega. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. É até desleal falar depois, né, de uma contribuição tão boa, tanto da Lívia, da Camila e do Bruno. Mas eu queria só, antes de responder diretamente a sua pergunta, dar uma pincelada aí como mercado imobiliário, né? Então, além de presidente do Sinuscom, sou vice-presidente da ADEME no Rio, da CEBIC, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. E eu queria lembrar que, assim, apesar de todo esse crescimento que a gente viu acontecer no crédito imobiliário no Brasil, a gente bateu recorde de volume de crédito imobiliário no Brasil em 2021, a gente ainda está engatinhando no crédito imobiliário quando a gente compara com o PIB e quando a gente compara com outros países. Só para todo mundo ter noção, o crédito imobiliário representava 1,5% do PIB no Brasil lá em 2003 e chegou agora em 2021 próximo aí a 12% do PIB nacional. Quando a gente compara, né, esse crescimento de 1,5 para 12, fala, bom, crescimento enorme, né? A gente teve uma curva agressiva de crescimento, chegando aí nos recordes históricos de 2021. Mas quando a gente compara com outros países, por exemplo, um país vizinho nosso, o Chile tem hoje 25%, 25% a 27% do PIB dele em crédito imobiliário. Então, você vê que a gente ainda está realmente longe, ainda existe um potencial enorme, ainda mais quando a gente compara o nosso país com um país como o Chile, que é um país muito menor, né? A gente tem um país de proporções continentais e mais de 200 milhões de habitantes, além de ter um déficit habitacional que é um dos maiores do planeta. Quando você olha, então, para a Europa, né, países como França, Espanha, lá a gente já está na casa de 45% do PIB, né, o financiamento imobiliário. Então, esse é um primeiro ponto. Quando a gente, então,
escuta o Bruno, né, e vê que o crédito com garantia de imóvel, a gente ainda está muito menor, né, em volume do que o crédito imobiliário, a gente então imagina, né, nessa proporção o tamanho da oportunidade do crédito com garantia de imóvel. Fazendo a comparação dos dois, basicamente, os dois, o primeiro, o mercado imobiliário, ele é muito sensível ao crédito, né? Ou seja, o imóvel é o maior bem que você adquire na sua vida economicamente ativa, consequentemente, o crédito é fundamental para qualquer operação que você faça com o imóvel. Na prática, hoje, quando você fala do financiamento imobiliário, que é um produto, né, jamais difundido, como a Lívia, a Camila e o Bruno falaram, ele tem por objetivo ajudar na aquisição de um imóvel, né? Então, hoje você tem, dentro do financiamento imobiliário, o veículo para que as pessoas que estão interessadas em adquirir um imóvel possa conseguir recursos para aquisição desse imóvel. Então, a Lívia já descreveu muito bem essa jornada. Então, você tem hoje o interesse em adquirir um imóvel, você tem uma capacidade de renda, você faz uma avaliação da sua capacidade de renda numa instituição financeira, essa instituição financeira vai te dizer, olha, você, com o seu perfil financeiro, você tem uma capacidade de buscar tantos em reais para fazer um financiamento imobiliário, você tem um imóvel que você tem interesse, a instituição financeira avalia esse imóvel e aí, na hora que ela faz a avaliação do imóvel, a sua capacidade de renda, ela então te financia a compra daquele imóvel num percentual que no Brasil varia aí, na média, de 65%. Então, no imóvel de R$1 milhão, provavelmente ele vai conseguir financiar até 650 mil, é a média do Brasil. Quando você fala do crédito com garantia de imóvel, você está aí numa outra situação, né? Você tem um imóvel, o imóvel é seu e você precisa de recursos para fazer algum tipo de investimento, seja quitar uma dívida, seja abrir um negócio, seja resolver alguma questão familiar, seja, inclusive, comprar um outro imóvel, né? Porque muitas vezes a pessoa está trocando de imóvel e ela está pensando em vender um imóvel para comprar o outro. Mas, infelizmente, esse casamento de tempos e movimentos nem sempre você consegue conciliar. Então, o crédito com garantia de imóvel, como o Bruno falou, é um crédito que hoje está ainda engateando no Brasil, mas quando a gente olha lá para fora, é um crédito amplamente já utilizado e difundido, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Então, você tem um imóvel, você precisa de recursos, você vai até uma instituição financeira que avalia esse imóvel e ela, então, te disponibiliza um valor relativo a um percentual desse imóvel que você tem. Então, de novo, fazendo a mesma analogia, hoje, no crédito em garantia de imóvel, a gente tem, na média, aí no Brasil, em torno de 50% de financiamento, de liberação. Então, você tem um imóvel hoje de R$1 milhão, você consegue um crédito de até 500 mil para você utilizar da forma como você quiser. E aí, como a Camila e o Bruno já colocaram, esse é um crédito hoje barato dentro do país quando você compara com qualquer outra modalidade de crédito. Por um simples motivo. Por que ele é barato? Porque ele tem a alienação fiduciária do imóvel como garantia. Então, a instituição financeira garante a devolução daquele recurso que ele te emprestou com alienação fiduciária do seu imóvel. E aí, por que a gente tem hoje uma imensa oportunidade de crescer esse crédito imobiliário no Brasil? Porque você tinha, né, no passado, como forma de você alavancar recurso usando o seu imóvel, a hipoteca. E essa modalidade ela foi deixando de ser utilizada para hoje a utilização da alienação fiduciária, que para a instituição financeira é muito mais segura. Sendo mais segura, a instituição financeira consegue disponibilizar os recursos com juros mais baixos, muito mais atrativos, muito mais convidativos do que na época que você fazia essa mesma operação através de hipoteca. E o mais importante para todos que estão nos ouvindo é o seguinte: essa alienação fiduciária não indisponibiliza o seu imóvel para você continuar morando, para você alugar, para você fazer, né, uso desse imóvel. Ele está alienado ao banco até que você quite esse crédito com garantia de imóvel. Mas a utilização do imóvel continua sendo sua, inclusive se você quiser alugar. Então, o que a gente está dizendo na prática é o seguinte: eu tenho um imóvel hoje, não é o imóvel que eu moro, é um imóvel que eu alugo, eu quero pegar esse imóvel, fazer uma operação de crédito com garantia de imóvel, ele vai permanecer alugado, ele vai permanecer me gerando renda e ele pode também ser utilizado como garantia para obtenção de recursos através do crédito com garantia de imóvel.
Perfeito, Cláudio. Muito obrigado aí por essa contribuição e é legal que ela é muito esclarecedora aí para muitos dos que estão assistindo aí a essa nossa transmissão de hoje. Vamos aproveitar exatamente o embalo de toda essa argumentação aqui compartilhada pelo Cláudio conosco, para então puxar mais um ponto contigo, Cláudio. De que maneira que a gente pode se estender nessa questão, abordando principalmente o ponto de público-alvo, em termos desse direcionamento de produto para perfil de cliente e suas necessidades? Bom, acho que o público, na verdade, ele é muito amplo, né, Ortega? Então, se você hoje está interessado em adquirir um imóvel, certamente o crédito imobiliário é uma ótima alternativa, não só para você conseguir realizar o sonho da sua casa própria, mas para que você consiga fazer isso dentro da sua capacidade, né? Porque às vezes as pessoas que porventura desconheçam do modelo do crédito imobiliário, elas ficam com a cabeça de que elas só vão conseguir adquirir um imóvel quando elas tiverem guardado recurso suficiente para comprar aquele imóvel à vista, ou que ela precise se desfazer de outros bens, como carro, né, ou outros ativos que ele tenha para adquirir um imóvel. E o crédito imobiliário, ele permite exatamente que a pessoa consiga realizar, né, o sonho da casa própria, comprar o seu imóvel, sem que ela, de alguma forma, se descapitalize com outros ativos que ela, porventura, tenha, ou até mexa com todos os ativos da família, né? Minha mãe vai vender um imóvel, né? Meu tio vai vender um sítio. Então, o crédito imobiliário, ele é, sim, uma excelente forma e ele precisa ser cada vez mais utilizado pela população, até porque, se a gente for olhar, né, mesmo com as taxas recentes, a subida recente da taxa Selic, e, consequentemente, a gente teve algumas subidas nas taxas de financiamento do crédito imobiliário, quando a gente compara com anos anteriores, lá 2017, 2018, nós ainda continuamos com taxas no crédito imobiliário muito mais atrativas do que naquela época, né? Então, a gente precisa sempre fazer um comparativo. É óbvio que o comparativo hoje da taxa Selic de 2%, que era no início lá de 2020, com a taxa Selic agora recente acima de 10%, a gente teve uma subida bastante relevante. Mas o crédito imobiliário, a taxa de juros do crédito imobiliário não teve essa mesma subida, e quando a gente compara a taxa atual que vem sendo praticada na grande maioria das instituições financeiras com o que era praticado há 3, 4, 5 anos atrás, estamos com taxas ainda muito convidativas. Quando você olha para o crédito com garantia de imóvel, quem é o público? Todo e qualquer proprietário de imóvel que esteja hoje precisando de algum tipo de recurso, né? Infelizmente, Ortega, as pessoas também desconhecem desse tipo de produto, então o que elas fazem? Elas vão, como a Camila já colocou aqui, elas vão para as instituições financeiras e acabam buscando as linhas que são mais conhecidas, né? Vão buscar crédito consignado, vão buscar, de repente, algum tipo de capital de giro, vão buscar, de repente, alguma outra forma de crédito, como cheque especial, como crédito usando lá a alavancagem no cartão de crédito, que, obviamente, são muito mais caras, são muito mais custosas e têm taxas que não se comparam com crédito em garantia de imóvel. Então, de novo, qualquer pessoa que tem um imóvel, não importa o tamanho, não importa a região, não importa a situação desse imóvel, se ele está alugado, se ele está vazio, se ele está em bom estado, se ele está em mau estado, isso obviamente vai ser levado em consideração na hora da avaliação da instituição financeira, mas esse é sim um público-alvo para obter um crédito com garantia de imóvel, que disparado é o crédito mais barato que qualquer cidadão pode obter hoje no mercado, óbvio, tendo um imóvel para dar como garantia. Perfeito, Cláudio. Muito obrigado mais uma vez aí pela contribuição. Vamos aproveitar a oportunidade, então, desse gancho deixado aqui pelo Cláudio para conferir com os nossos convidados aqui se vocês também gostariam de complementar com mais alguma informação em relação a todo esse ponto que o Cláudio compartilhou conosco. Eu acho que vale comentar, pegando o gancho aí do Cláudio, e deixando claro, né, o que foi apresentado, de que a gente tem um mercado ainda com potencial de crescimento enorme. Não só no crédito imobiliário, como o Cláudio comentou muito bem, de que foi festejado o resultado do ano passado, né, um crescimento de quase 70% em relação a 2020, batemos recorde e tal, mas a gente está muito longe de qualquer país desenvolvido, e para a gente ter certeza de que a gente tem um fomento de crédito adequado para um crescimento do mercado imobiliário e para atender a demanda dessa carência que existe de habitação no Brasil, esse mercado ainda vai ter que crescer muito.
Então, eu acho que ainda tem um caminho muito grande para a gente estabelecer e dar segurança de que a gente vai ter funding no médio prazo, de que essas estruturas estão evoluindo, de que o processo também está cada vez mais simples e que a população conheça e cada vez fique mais tranquila em relação à utilização do crédito imobiliário, que eu acho que vem acontecendo. O trabalho que eu acho que a gente tem que complementar é em relação ao CGI. Só para comentar com vocês, a gente faz alguns estudos e a gente tem também trabalhos de entrevista com clientes. Às vezes o mesmo cliente que toma o crédito imobiliário, que é uma operação idêntica praticamente ao home equity, ele toma o crédito imobiliário, quita essa operação em alguns anos, o imóvel está livre de ônus, ele pode tomar o home equity, né, o crédito com garantia imobiliária, e ele não toma. Quer dizer, é a mesma operação de alienação fiduciária e alguns anos depois ele fica com receio de tomar. Então, existe ainda uma barreira cultural, talvez um pouco de falta de informação, talvez um pouco o apego que o brasileiro tem em relação ao imóvel, mas é uma forma que é o momento da gente esclarecer um pouco de que a operação é a mesma, é uma operação segura, a gente garante, quando a gente entrega um crédito com garantia imobiliária para um cliente, a gente garante que esse cliente foi analisado, foi avaliado, garantia que ele vai pagar esse empréstimo é muito alta, garantia de que isso é um processo seguro é muito alto, o processo é bastante transparente, e a gente quer dar muita tranquilidade para esse cliente final, de que ele pode ter esse imóvel alienado na aquisição, depois que ele finaliza a aquisição, ele pode continuar alienando esse imóvel para o home equity de uma forma muito segura e tranquila. Então, é um pouco do recado de que ele tem um ganho potencial gigante, quando a gente olha o médio prazo, de sair das linhas de crédito de curto prazo, à medida que ele se organize, consiga tomar esse crédito com garantia imobiliária, para conseguir acertar suas finanças, para conquistar um sonho, para fazer uma reforma da sua casa, para investir no seu negócio, para trazer recursos de maneira barata para sua vida pessoal ou sua vida profissional. Então é só um complemento que eu achava importante reforçar. Antes até da gente seguir adiante da parte da Camila e da Lívia com mais contribuições aqui para essa nossa questão, foi bom você ter tocado, Bruno, nesse ponto do apego que a população brasileira tem em relação ao próprio imóvel, porque uma das perguntas que mais param na cabeça de quem está prestes a contratar um produto desses é: poxa, se de repente eu passo por algum probleminha de ordem financeira e aí deixo de pagar aquele valor de parcela que eu tenho com esse crédito, o pessoal já vai vir com tudo para cima de mim para retomar o imóvel. E a gente sabe muito bem que as instituições financeiras, de uma maneira geral, elas não são nenhum tipo de incorporadoras ou imobiliárias para que se faça a retomada do crédito. Você sempre tem a possibilidade de negociação, e é legal que vários desses fatores eles também vão contribuindo para que o próprio cliente ele também vá criando uma noção maior de disciplina financeira, não é verdade? Esse ponto é super importante, Ortega, porque esse receio vem dessa informação errada de que se o cliente ficar inadimplente no primeiro mês, na sequência você vai lá retomar imóvel. Isso não é verdade. Todas as instituições financeiras têm uma régua de comunicação e uma regra de negociação que é ampla, de meses. A gente tenta discutir junto com o cliente as alternativas de quitação de uma inadimplência antes de pensar em qualquer tipo de execução. Então, assim, a segurança que a gente dá antecipadamente ao processo é uma análise muito segura e completa da capacidade financeira do cliente em arcar com aquele pagamento das mensalidades. Segundo, a fase de negociação e discussão é bastante ampla, a gente dá até alternativas para o cliente. Terceiro, ele pode até vender o imóvel numa situação pré-leilão, que eventualmente faça sentido para ele. Então, assim, a gente percebe que até através das estatísticas de inadimplência, que os dados de retomada são muito baixos no home equity. No crédito imobiliário já são absolutamente baixos há muito tempo, abaixo de 2%, mas no home equity também são muito baixos exatamente por isso, pela tranquilidade que a gente dá para o cliente no momento da aquisição desse crédito, da tranquilidade e da flexibilidade que a gente dá se ele passar por alguma dificuldade financeira. Então, na prática, é um recado de tranquilizar o cliente final, de que tem um processo muito seguro de análise e depois de entendimento da situação do cliente para a gente chegar numa negociação e evitar essa situação de leilão. Nenhum banco, nenhuma instituição financeira quer ter estoque de imóveis para gerenciar isso. Isso é claro, não existe esse negócio. Então, todas as alternativas possíveis vão ser tratadas antes desse imóvel ser retomado. Perfeito, Bruno. Lívia, por favor. Tem um ponto aí que o Bruno falou anteriormente sobre crédito imobiliário que eu queria dividir aqui uma dica que a gente passa para os nossos parceiros, que é o seguinte: a gente teve aí uma alta da inflação, né? Então o IPCA aumentando
O que isso significa? Tudo fica mais caro, né? E o cliente dele passa a precisar pagar a conta mais cara. A gente fala da Selic, então se ele pedir um empréstimo, ele precisa pagar um empréstimo maior. Então, o que a gente usa aqui como dica para o corretor de imóvel que trabalha com a gente é chegar nos clientes dele, que ele já vendeu um imóvel, e perguntar, e aí, como que você está? Teve muita gente que foi demitida durante a pandemia, que teve que mudar de trabalho, enfim, que teve a vida muito mudada, e é uma forma dele mostrar preocupação, mostrar que ele não está ali só para vender o imóvel, ganhar comissão e ir embora, e chegar para o cliente dele e falar, olha, sei que você adquiriu um imóvel, como que você está, como estão suas finanças, se você precisar de desafogar, eu tenho esse crédito com imóvel em garantia aqui e que pode te ajudar a você reorganizar aí todo o seu orçamento, todas as suas finanças. E isso tem funcionado bastante aqui para a gente, porque esse é um cenário que a gente ainda está, depois da pandemia, tentando regularizar tudo o que aconteceu, né? Foi uma forma aí que a gente teve de, graças a Deus, explodir o mercado imobiliário, mesmo em pandemia, mas agora a coisa precisa voltar para o normal, que foi muito o que o Cláudio falou também, assim, não é nada alarmante do que a gente está passando, é o normal depois da taxa Selic ter baixado tanto, né? Então, fica aí a dica para todos os parceiros que estiverem ouvindo a gente também. Bom, eu acho que foram trazidos 2 pontos aqui importantes, né, que a gente observa nesse dia a dia de venda do crédito com garantia imobiliária, principalmente, que normalmente o cliente que busca esse crédito, ele tem medo dessa indisponibilidade, né? Não só da indisponibilidade, como do leilão ali, da possibilidade de leilão. E o Bruno, ele ressaltou bem que a possibilidade de leilão, ela é ínfima, né? Então, é em casos extremamente excepcionais que esse imóvel vai a leilão. E isso depois de, enfim, uma régua ali, tentativa de renegociação dessa inadimplência, né? E então, assim, fiquem seguros, né? Quem estiver ouvindo a gente aí e quiser contratar, ou seja um financiamento imobiliário para aquisição, seja um crédito de garantia imobiliária, né? Os parceiros também que estão ouvindo a gente, como a Lívia falou, vendam para os seus clientes com segurança. Esse imóvel ele não vai ser retomado, enfim, né? Como regra, essa não é a regra. Então, vendam com segurança, são 2 créditos, tanto para a aquisição do imóvel, como depois, como o Bruno trouxe também, né? Com uma possibilidade de um crédito fácil, para, como a Lívia falou, para uma organização, de repente, das contas, é uma opção extremamente interessante, uma opção extremamente viável, né? Basta ter ali um imóvel, como disse o Cláudio, e, bom, eu acho que é isso, tá? Eu acho que esses eram os 2 principais pontos. Não, o imóvel não fica indisponível, você pode ainda ter uma renda com ele e ele não vai ser retomado com essa facilidade que o mercado pensa, né? Então é um crédito seguro, sim, para ser vendido e para ser, por óbvio, tomado. Perfeito, Camila. Muito obrigado pela contribuição Nada. também. Pessoal, antes que a gente dê sequência aqui à nossa live, vale a pena dar 2 recadinhos de caminho bem rápidos aqui nessa nossa transmissão. A primeira, pessoal, vocês têm aí todo o espaço livre para que vocês interajam conosco através de perguntas no chat. E mais uma vez sugerindo também temas para os nossos próximos encontros. E um pequeno recadinho de ordem técnica. A gente recebeu algumas mensagens de muitos parceiros nossos que estão nos prestigiando nesse exato momento, falando que o volume da transmissão está um pouquinho baixo. O que a gente sugere para vocês? Busquem, de repente, acessar a live por outras fontes, porque aqui, pelo menos em termos de equipamentos técnicos, todo o pessoal fez o necessário para colocar esse volume do áudio da transmissão no máximo. Então, vale a pena vocês darem uma checada por meio de outros dispositivos aí, para que vocês possam não apenas enxergar aqui a transmissão da live como um todo, mas para que vocês possam nos escutar aí de uma maneira mais bacana também. Então, para a nossa próxima pergunta, vamos seguir adiante com esse ponto da contribuição, só que de uma maneira ainda mais próxima. Então, essas perguntas que a gente vai disparar na sequência, é legal que a gente tenha exatamente essa mesma palavrinha de todos os convidados que estão aqui conosco hoje. A primeira pergunta que a gente coloca aqui é a seguinte: como que vocês veem a perspectiva do mercado de crédito imobiliário para esse ano? Posso começar? Então, de novo, é importante ter a referência de 2021. 2021 foi um ano, de fato, a gente teve
período grande do ano, acho que metade do ano com taxas de juros muito baixas. Então a gente se beneficiou, o mercado se beneficiou de ter taxas de juros no crédito imobiliário bastante baixas. Isso gera impacto imediato em trazer uma parte da população economicamente ativa em capacidade de aquisição. Então, isso não dá para mudar, né? Quando você sobe um pouco a taxa de juros, você tira uma parte da população do mercado. Então, o mercado esse ano está diferente. Vai ser um mercado um pouco mais difícil em função da subida de taxa de juros. O que não significa que a perspectiva desse ano seja negativa. Pelo contrário, a perspectiva desse ano é boa, é positiva, por alguns motivos. Primeiro, que a taxa de juros continua muito competitiva, em geral, em um dígito, quando a gente fala de crédito imobiliário, comparada com a história recente brasileira. Você pega os últimos 6, 8, 10 anos, foram poucos períodos que a gente teve taxa de juros final de crédito imobiliário de um dígito. A maioria dos bancos ainda opera abaixo de 10% de taxa de juros ao ano. Então essa é uma notícia muito boa, ainda no curto prazo, então a gente abre o ano com essa notícia. Segundo, é essa necessidade que surgiu na pandemia de todas as pessoas, os clientes, olharem a maneira que eles estão morando, vivendo. Então, o olhar para o crédito imobiliário ganhou atenção porque as pessoas começaram a entender e buscar as melhores formas de viver. Se é numa capital, se é no interior, se é numa casa, se é num apartamento, isso gerou uma dinâmica de mercado imobiliário de mudança, de ajuste. Isso foi feito, muitas vezes alavancado através do crédito imobiliário. Isso deve continuar nesse ano. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, a gente vê uma perspectiva também positiva em relação a perspectivas do produto imobiliário em si. Então, a gente sabe que o produto imobiliário no Brasil é um produto com potencial de valorização. As pessoas entendem e têm uma demanda normal, orgânica e reprimida de novas pessoas que buscam o mercado imobiliário, de pessoas que precisam se ajustar à forma de morar, como eu comentei referente ao item anterior. Então, essa demanda existe e a gente percebe ela latente ainda nesse ano. Então, acho que essa é a perspectiva. Do ponto de vista do home equity, eu acho que a gente traz uma demanda que deve continuar muito forte, como foi ano passado, de PJ, né, de empresários, tentando ajustar os seus negócios a uma rotina, a uma nova rotina de crescimento, que a gente espera que tenha aí nesse ano, precisando de fluxo de caixa, precisando entender, essa é uma realidade que a gente tem. E para a pessoa física, a gente vê basicamente aquele cliente que está trocando de dívida, esse caso que a gente comentou muito agora na live dos clientes tomados em crédito de curto prazo muito caros, querem mudar para um crédito de médio e longo prazo mais barato. Isso tem acontecido e vai se intensificar. E o que a gente chama do home improvement, né? É o cliente que busca reforma da sua moradia. Também teve um crescimento muito forte ano passado, a gente acredita que continua esse ano e deve fomentar esse crescimento do home equity. Tá? Perfeito, Bruno. Lívia? Opa. Perdão. Aumento da taxa Selic, eu acho que tem um ponto importante aí, que é a readequação do tamanho do imóvel que o comprador vai poder adquirir. E, normalmente, o que acontece nessa jornada aí de aprovação do crédito é que o cliente ele só toma o crédito no momento em que ele já escolheu o imóvel. E aí, muitas vezes, ele descobre que ele não tem esse potencial de compra. Com isso tudo acontecendo, uma outra coisa até que eu boto muito de dica para os corretores no momento em que você receber esse cliente, independente se o seu cliente já achou o imóvel que ele quer comprar ou não, já entende qual é o potencial de compra dele, porque senão você vai ficar fazendo um monte de visita, ele vai achar que ele tem potencial de compra num tamanho de imóvel que talvez ele não tenha, e aí você consegue ter uma jornada e uma experiência de compra com seu cliente muito mais suave, porque ele não se decepciona, ele já sabe qual é o tamanho do que ele pode comprar. E aí você vai direto naquilo, sem criar uma expectativa que pode acontecer quando essas taxas aumentam, porque a parcela aumenta e aí ele acaba não conseguindo adquirir esse imóvel. Então, acho que tem uma mudança aí também na jornada, no entendimento da jornada, que é fazer essa simulação antes para entender o potencial de compra e aí sim ir atrás do imóvel aí que o cliente quer. Perfeito, Lívia. O Cláudio tinha um acréscimo para fazer. Cláudia, a palavra é sua. Não, tranquilo. É só pegando o gancho aí do que o Bruno e a Lívia falaram, acho que é importante a gente lembrar os fundamentos, né, que estão presentes aí no mercado de crédito, né? Então, só fazendo um apanhado de tudo que a gente falou até agora, né? A gente, primeiro,
quando compara o volume de crédito imobiliário com o PIB no Brasil, ele está abaixo de qualquer outro país que a gente compara, mesmo os nossos vizinhos, né? Então, lembrando, a gente hoje está na casa aí de uns 12%, 13%, enquanto nosso vizinho aqui, o Chile, ele tem 25% do PIB. Então, tem potencial para crescimento. Segundo, a gente está hoje com taxas do crédito imobiliário, eu já falei, o Bruno também reforçou, comparado a anos recentes, ainda com taxas muito atrativas quando a gente compara o histórico no Brasil. E o importante é a gente lembrar o seguinte, somos, né, um país de proporções continentais, com uma população de mais de 200 milhões de habitantes e um déficit habitacional dos maiores do planeta. Então, assim, existe hoje uma demanda muito grande de pessoas precisando, querendo, né, adquirir imóvel. Então, como a Lívia falou, a questão aqui é uma adequação, de repente, a uma nova realidade. A sensibilidade do crédito imobiliário, das taxas de juros do crédito imobiliário é muito grande, né? Só pegando aqui o gancho que o Bruno falou, para cada meio ponto percentual que você sobe na taxa de juros do crédito imobiliário, você praticamente exclui cerca de 500 mil famílias na capacidade de renda para adquirir um imóvel. Então, tem uma acessibilidade grande, né? Você sobe a taxa, você exclui famílias, você diminui a taxa, você inclui famílias. Porém, mesmo com essa subida recente da taxa, a gente está falando que a taxa do crédito imobiliário subiu na casa aí de 1%, né, 1 ponto percentual, mesmo assim, existem inúmeras, né, famílias que hoje precisam sim do crédito imobiliário para adquirir o seu imóvel. Então, o que precisa, né, o corretor, a imobiliária, o agente de crédito que esteja trabalhando com o cliente, é sempre observar como é que ficou hoje a situação do cliente, como estão hoje as ofertas de crédito e adequar, né? Então, essa adequação é sempre necessária quando você tem uma mudança de cenário. Nessa mudança de cenário não significa dizer que a gente vai crescer menos o crédito imobiliário no Brasil ou vai ter menos gente com capacidade de crédito. É que você vai precisar, obviamente, fazer uma nova adequação, dadas as novas taxas de juros e dada a nova situação financeira dos próprios potenciais compradores de imóvel. Perfeito, Cláudio. Camila? Vamos lá. Eu acho interessante, né, a gente observar o que, quando a gente fala em crédito imobiliário e aquisição, como a Lívia trouxe, né, a gente imaginava que, poxa, na pandemia ia ter ali uma estagnação desse produto, porque, bom, as pessoas vão ficar em casa, o pessoal vai economizar, vai guardar dinheiro, mas a gente viu o contrário, a gente viu uma movimentação, né? Então, por exemplo, pessoas que estavam em grandes centros urbanos voltaram para casa, vamos dizer assim, né, para suas famílias. E, bom, esse imóvel está pequeno, porque a gente está aqui em EAD, né, as crianças estão em casa fazendo ali as aulas, agora o home office é uma realidade. Então, peraí, isso aqui está pequeno pra gente, né? É assim que eu me sinto hoje em casa. Exato. Isso aqui está pequeno, isso aqui não cabe mais, né? Então, peraí, o que a gente consegue fazer? A gente consegue ir para um outro ambiente? Então, eu acho que em 2021 a gente ficou ali ainda questionando se era um novo normal. Agora, em 2022, a gente estava até conversando com o Bruno aqui, parte do time ainda está em home office, parte do time a gente oficializou o home office, né, da UIS, e então, sim, é um novo normal. E nesse novo normal, pode-se trabalhar em qualquer lugar, né? Então, as crianças também, né, muitas escolas se adaptaram ao EAD. Então, as pessoas buscam, sim, essa busca por um espaço, né, essa mudança, ela continua. Então, o crédito imobiliário, a aquisição, ele continua sendo uma saída para quem quer ir para, enfim, quem quer adquirir um imóvel e talvez não vender o seu atual, né, manter o atual, de repente, como uma renda. Então, essa realidade, ela permanece. E eu continuo defendendo o crédito de garantia imobiliária para o micro, pequeno empresário, né? A gente sabe que no Brasil o mercado informal, ele é também uma realidade. Então, sendo esse mercado ali, né, informal, esse pequeno e microempresário proprietário de um imóvel, ele tem acesso a uma linha de crédito com taxas extremamente baixas, né, comparados com outras taxas. Então, eu aposto muito nesse crédito voltado para esse público, tá? De uma economia informal. Então, na minha opinião, permanece o crescimento para aquisição, né, crédito imobiliário aquisição, e o crédito de garantia imobiliária,
precisa sim, né, até um pouco mais desafiador, porque tem uma questão cultural a ser superada, mas superando essa questão cultural, ele continua crescendo, porque como o Bruno já trouxe, o Cláudio trouxe, tem um gap ainda muito grande quando a gente compara o crédito de garantia imobiliária com a aquisição, né, o financiamento imobiliário. Então tem espaço para crescer, então na verdade, na minha opinião, temos boas perspectivas para ambas as modalidades. Perfeito, Camila. E foi legal você ter tocado nesse ponto de ir com uma precisão cirúrgica no crédito com garantia de imóvel, porque principalmente falando sobre esse público de pequeno, médio, microempreendedor. E um dos pontos que a gente enxerga essa grande oportunidade na oferta do home equity é exatamente nessa possibilidade de donos do próprio negócio, inclusive, alavancar o próprio negócio, até somando com o que o Bruno falou, de usar a oportunidade do home equity, inclusive, para fazer mais dinheiro, como uma forma de investimento. Então, aí eu quero saber até de todos vocês, se vocês têm alguma dica para quem quer usar o home equity, crédito com garantia de imóvel, como investimento, como capital. Bom, já que eu já estava aqui, eu vou... Quer ir aí, Cláudio? Pode ir, não tem problema. Tá. Bom, eu acho que assim, primeiro, perca o medo. Eu acho que essa é a primeira dica. Por tudo que a gente falou aqui, é uma modalidade de crédito com uma taxa, com a taxa mais baixa do mercado para esse, né, para esse segmento, para a pessoa jurídica. E não, seu imóvel não vai ser retomado. Você pode sim trazer, de repente, até o imóvel da sua moradia. Fique tranquilo, tá? Então, eu acho que a dica é não tenha medo, use esse crédito. E eu acho que é interessante, eu falo muito isso para os nossos parceiros, né? Como um discurso de venda, né? Não, peraí, a empresa muitas vezes ela quer expandir a linha de produção, ela quer expandir a atividade e ela vai ali, né, nos grandes bancos e encontra a porta fechada, né? E fala, poxa, mas espera aí, você tem aqui uma previsão de uma receita que em breve, se você investir aqui um pouco mais, invista, né? Então, eu acho que a dica que eu tenho é invista, utilize esse crédito para investir, para trazer receita e a gente alavancar a economia. Eu acho que essa é a dica mais geral que eu tenho para essa modalidade. Perfeito. Quer ir lá, Cláudio? Eu queria só pegar, essa pergunta do Ortega, porque é interessante, Ortega. Numa das viagens que eu fiz aos Estados Unidos a trabalho, há uns 2 ou 3 anos atrás, quando a gente estava caminhando aqui para iniciar todo esse processo aí de home equity, né, o crédito com garantia de imóvel, eu estava num escritório de um grande investidor lá nos Estados Unidos e a gente olhou pela janela do escritório dele, né, em Manhattan, e ele olhava e falava assim, cara, tá vendo isso tudo aqui? Né? Todo imóvel, cada proprietário de cada imóvel que você está vendo aqui da janela, ele hoje é um detentor de um crédito que ele certamente aqui nos Estados Unidos está usando para girar a economia, fazer investimentos, fazer negócios. E aí eu peguei essa fala dele e aí cheguei no Brasil, olhei e falei assim, cara, olha a quantidade de recursos que estão aqui espalhados nas nossas cidades, né? Ou seja, pessoas que têm imóveis e, por acaso, e porventura, essas pessoas hoje estão com interesse em montar algum negócio, com interesse em fazer algum investimento, com interesse em gerar emprego, gerar renda, né? Aumentar a atratividade das oportunidades do mercado brasileiro, em qualquer mercado, e ele está sentado, às vezes, em cima de um cheque, né? E ele não sabe. Né? E esse cara está ali com dúvidas entre, poxa, como é que eu faço para mudar, de repente, de negócio? Como é que eu faço hoje, de repente, para ser um empreendedor? Como é que eu faço hoje, de repente, para expandir o negócio? Não é só começar o negócio, mas às vezes o cara está em cima de uma oportunidade dele expandir o negócio dele, comprando alguma coisa, ampliando, fazendo mais lojas, abrindo mais postos de trabalho, e ele não vê a possibilidade de utilizar o imóvel que ele tem, ou às vezes até o imóvel da própria empresa, para efetivamente alavancar recursos e gerar novas oportunidades para o negócio que ele tem ou que ele está querendo começar. Então, eu faço aqui essa provocação, né, onde as pessoas olhem para esse cheque hoje que está ali disfarçado de tijolo, disponível para ele, então é como se ele tivesse um dinheiro depositado na conta dele, disfarçado de tijolo, e ele não está enxergando. Então, nosso papel como participantes do mercado imobiliário, a Wiz, Credit Home, a Homer,
o tempo todo, né, e eu aqui como entidade de classe, né, participante do setor, olhar para esse potencial e lembrar as pessoas e dizer assim, cara, olha só, você tem aqui um recurso que está aplicado em tijolo que você poderia estar usando para fomentar negócios. Então, acho que essa é a provocação do tamanho da oportunidade que a gente tem no Brasil, né? Então, se a gente for olhar a quantidade de proprietários de imóveis hoje no Brasil e olhar o tamanho do mercado que até agora foi atingido pelo crédito com garantia de imóvel, você vai ver o tamanho da oportunidade que a gente tem diante de nós. Perfeito, Cláudio. Tem uma dica que parece boba, mas que eu acho que é importante. A gente falou muito aqui de insegurança, né? E eu acho que as pessoas elas têm insegurança do desconhecido. Então, essa live é muito importante para a gente estar falando desse tema, né? Como players aí do mercado, é super importante a gente estar sempre trazendo um tema, mas uma pessoa só perde insegurança depois que ela aprende sobre um tema. Então, a minha dica aqui fica para vocês: estudem sobre esse tema, conversem com pessoas de mercado, de fontes confiáveis, para poder entender e assim ganhar confiança de poder usar o crédito com imóvel em garantia. Porque todos esses empréstimos que o Brasil está muito acostumado a tomar são coisas que vêm de muito tempo e que as pessoas já estão seguras porque elas conhecem. E agora a gente está entrando com essa modalidade aí, que já é conhecida em outros países, mas então vamos estudar isso aqui para ganhar confiança, né? E aí, só para fechar esse bloco aí, acho que, pegando carona no Cláudio, né, acho que a gente tem que esclarecer esse proprietário de imóvel que ele tá sentado em cima de uma potencial alavanca para ele, pessoa física, ou para ele, empresário. Então, o entendimento, o que me deixa bastante estarrecido no Brasil, é esse mesmo proprietário de imóvel está com uma dívida de curto prazo, que ele acha que é mensal, só que ele mensaliza no ano, ele mensaliza na década, todo mês ele está no cheque especial, todo mês ele toma um rotativo de cartão, e ele não percebe que essa virou uma dívida de longo prazo, de 3 dígitos. Quando você contabiliza esse custo financeiro que o brasileiro tem em pagar juros, e a gente paga juros muito alto há muito tempo, a gente traz um custo financeiro para o brasileiro que é incomparável a qualquer país do mundo. E a maneira de endereçar isso no curto prazo é isso. Você tem uma dívida de curto prazo e quer equalizá-la de uma vez, faça um home equity. Zera essa dívida do seu cartão, zera essa dívida do que você tem no cheque especial, zera esse consignado, se organiza financeiramente, coloca uma parcela que cabe no teu bolso e joga essa dívida em 5, 10, 15, 20 anos. E você se organiza pagando algo que é saudável do ponto de vista financeiro e não destrutivo, como são as principais linhas de crédito de curto prazo no Brasil. Então, acho que essa é uma grande dica de curto prazo para você avaliar e para você trazer um pouco o home equity para a sua realidade, falando um pouco, parafraseando um pouco o que a Lívia comentou, faz uma simulação, entende um pouco melhor o produto, entende como é que fica essa parcela, entende como é que você fica esse custo no longo prazo e faça essa tentativa de caminhar para o home equity na visão do que cada pessoa, do que cada empresário tem de construção de curto prazo nas suas vidas ou nos seus empreendimentos. Perfeito. Muito obrigado pela contribuição aqui de todos os nossos convidados. E este daqui é o momento no qual a gente chega para aumentar ainda mais essa interação com vocês que nos assistem nesse exato momento, porque é o momento, é a hora no qual a gente pensa essas perguntas da live aqui, feitas pelos nossos espectadores no chat aqui no canal da WIS Parceiros no YouTube. E aí a gente mantém exatamente esse mesmo bate-bola, essa mesma ideia de contribuição por parte de todo mundo aqui presente. A primeira das perguntas que a gente recebeu e separou aqui para dividir com vocês é o seguinte: qual que é o percentual máximo do valor do imóvel que é liberado na operação do crédito com garantia de imóvel? Tá, no mercado cloud até já entrou um pouco nesse ponto, né? Mas dos produtos que estão disponíveis no mercado, o valor máximo que a gente enxerga ali é 50% do valor da avaliação do imóvel. Eu acho que é importante sempre falar da avaliação do imóvel, porque normalmente o cliente tem uma expectativa de valor do imóvel que não se atesta após a avaliação da instituição financeira. Mas respondendo, o valor de avaliação de até 50%. O mercado como um todo, ele coloca esse valor meio como um padrão ali, pelo menos adotado pela maioria dos players desse mercado, correto? Sim, correto.
importante esse ponto que a Camila falou, que existe, às vezes, uma diferença de expectativa entre o que o cliente acha que vale o imóvel e a avaliação que é feita pela instituição financeira, né? Então, assim, lembro que o cliente, às vezes, tem um imóvel e ele diz assim, meu imóvel vale tanto e eu quero vender por tanto. Tudo bem, mas não necessariamente é a avaliação que a instituição financeira vai fazer. Então, esse percentual médio, né, que eu já tinha colocado e a Camila agora reforçou, de 50%, e isso é média, então ele precisa pesquisar as ofertas das instituições financeiras para ver qual é a melhor, se adequa a ele, não só em termos de taxa, mas também em percentual, mas o que vai balizar esse percentual a ser liberado é a avaliação da instituição financeira, independente do valor que o proprietário do imóvel acredita que vale o imóvel dele. Lívia, gostaria de acrescentar? Vou esperar a próxima agora. Bruno? Vamos para a próxima. Acho que Perfeito, vamos para a próxima. Essa aqui é uma pergunta bem interessante. Só até um pouco capciosa da parte de vocês, mas é sempre bom a gente reforçar esse tipo de ponto para dar a devida informação, não é verdade? E essa pergunta que não quer calar é sobre o imóvel rural. Ele também é aceito para a contratação do home equity? Vai lá, Bruno. Olha, assim, só comentar um ponto, pessoal. Assim, vou colocar a minha visão, depois a Camila complementa, tá? Imóvel rural é muito complexo você analisar sob diversos pontos de vista. É muito complexo analisar o imóvel rural do ponto de vista de documentação. É muito complexo analisar o imóvel rural do ponto de vista de avaliação. Por quê? Porque a base de comparação, quando você tem um imóvel rural na tua carteira, ela é muito distinta e pouco estruturada. Diferente quando você olha um apartamento numa cidade urbana relativamente grande, você tem referências de mercado que você consegue construir ou através de pesquisa ou através de AVMs, que são softwares ou algoritmos de avaliação de imóvel. Você traz bases de dados reais, você consegue trazer o valor de avaliação desse imóvel de forma bastante estruturada e com uma pequena margem de erro. Assim, a gente está bastante maduro nesse tema hoje nas instituições financeiras no Brasil. No mundo rural, não. No mundo rural existe uma divergência grande no processo de avaliação, que pode trazer dificuldade da instituição financeira entender quanto vale aquele imóvel. E a questão de documentação também traz uma dificuldade hoje da qualidade da documentação desse imóvel. Então, em geral, o imóvel rural não é utilizado como garantia para as operações de home equity e crédito imobiliário. Então, se quiser complementar, cara. Eu acho que assim, né, eu tava até bom, o que eu vou falar, né, já que aqui a nossa live é pra gente falar sobre o mercado, eu não posso dizer que não é feito, e é o que o Bruno trouxe. Em geral, não é utilizado como garantia por conta de todos os pontos que o Bruno trouxe, mas existem alguns poucos casos no mercado, mas essa não é uma modalidade para o imóvel rural. Isso eu posso dizer. Exato. Lívia? Isso aí. Perfeito. Melhor ilustrado do que isso impossível. Cláudio, gostaria de colocar algum acréscimo também? Não. Tranquilo, acho que foi bem já colocado pelo Bruno e pela Camila. Perfeito, então vamos partir para a nossa próxima pergunta. É possível a utilização de rendas de mais de uma pessoa, como composição de renda, que, pelo menos no cenário dessa pergunta, eles não sejam casados, mas moram juntos há algum tempo? Quer passar para a Lívia e para o Cláudio ali? Vamos lá, Lívia. Eu com ciúme não, gente, vocês podem responder. Sim, é possível. Você pode fazer com até 4 proponentes, dependendo do caso, e não precisa ser casado. Contribuição adicional aqui, gente? Eu acho que é super importante esse tema, porque a composição de renda é um fator muito relevante na primeira fase, que é a aprovação do crédito. Então, se você está inseguro em ir sozinho para uma operação de home equity, você pode trazer alguém para compor renda com você para essa operação, você ganhar, entre aspas, capacidade de renda para justificar o pagamento da parcela. Então é isso, em geral. Lembrando todo mundo que não é só o fato de você ter um imóvel que te garante que você vai fazer uma operação de crédito com garantia imobiliária. Você precisa também mostrar que você tem capacidade de pagamento daquela parcela que vai ser cobrada pela instituição financeira. Para ter essa capacidade de pagamento, muitas vezes é necessário você compor renda com uma pessoa, pode ser um cônjuge, você pode trazer uma pessoa adicional para a operação, para garantir que ela consiga ser
validada, aprovada, e a gente consiga formalizar isso. Então, é sempre um bom caminho analisar essa possibilidade de você fazer a operação conjunta com outros proponentes. Perfeito, Bruno. Mais algum acréscimo da parte dos outros convidados aqui? Eu queria fazer uma... vai lá, fala. Pode ir. Não, eu queria pegar o que o Bruno falou e lembrar o tempo todo para as pessoas que essa operação é uma operação que você tem dois lados. Você tem um ativo imobiliário e você tem a capacidade de pagamento, né? E nessa operação, olhando sob o ponto de vista do ativo imobiliário, é óbvio, né? A gente falou aí de imóvel rural, às vezes você tem imóvel industrial, você tem imóveis que, de repente, estão em localizações menos valorizadas do que outras. Então, assim, isso tudo vai ser avaliado pela instituição financeira, porque essa é a garantia que ele tem que o valor do empréstimo vai ser devolvido. Então, quanto mais complexo, quanto mais diferente for o imóvel, né? Então, às vezes, a pessoa tem lá uma casa numa região onde ele construiu, sei lá, uma casa fenomenal, mas numa região onde a casa dele é a melhor casa de toda a região. A casa dele pode ser a melhor casa, mas a região é que vai precificar o imóvel dele para a instituição financeira. Então, isso precisa estar claro para a pessoa que hoje tem um imóvel e quer fazer uma operação de crédito com garantia do imóvel. E do outro lado, de novo, a renda, né? Então, se ele tiver o imóvel hoje para dar como garantia, mas ele não tiver comprovação de renda para dizer, olha, eu consigo pegar esse dinheiro, eu consigo te devolver esse dinheiro, o risco a instituição financeira vai avaliar, pode não dar o crédito ou pode precificar esse risco na taxa de juros desse empréstimo. Então, é importante que as pessoas entendam que essa é uma operação que, obviamente, não é simplesmente o teu imóvel eu vou levar lá e vou pegar um dinheiro e depois eu prometo que vou pagar e vão acreditar em mim, né? Então, tem uma avaliação da capacidade de pagamento e tem uma avaliação do imóvel em relação ao mercado, né? Então, a gente sabe que o imóvel é o nosso maior bem e todo mundo precifica o seu imóvel melhor do que os imóveis da região, mas o mercado é soberano, né? Então, o preço de um imóvel naquela região é o preço do imóvel naquela região, mesmo que você tenha revestido ele de ouro, mas o imóvel tem um preço daquela região e é o mercado que dita esse valor. Às vezes a gente pode dizer que esse mesmo fator que o brasileiro tem do apego financeiro ao imóvel, naqueles temores que ele tem em relação à contratação desse tipo de crédito, ele também costuma colocar muito nesse momento de aferir o valor do imóvel também, quando passa pela avaliação, não é verdade? Sim. Sim. Lívia? Certamente. Tô bem. Eu espero a próxima. Então, a gente, na verdade, tem uma série de outras perguntas que os nossos parceiros enviaram, todo o pessoal que está acompanhando a live conosco. Só a gente até agradece exatamente por toda essa contribuição, por essa avalanche de perguntas que vocês dispararam para a gente, só que por questões de tempo, infelizmente, a gente não tem aí como dar a devida resposta para todas. Pessoal, de qualquer maneira, aproveitem aí não só essa oportunidade, mas as próximas para trazer muito dessa interação, dessa energia que a gente busca levar para vocês e que a gente também busca pegar de volta aí exatamente dessa maneira como vocês nos prestigiam. E como tudo que é bom dura pouco, estamos chegando aqui na nossa reta final da live de hoje. Eu quero aproveitar então agradecer a presença de todos vocês que nos acompanharam, que ficaram firmes conosco aí desde o comecinho da nossa transmissão até agora. E eu também quero agradecer a presença de cada um dos nossos convidados. Obrigadão de verdade aí por nos acompanhar também ao longo dessa jornada de hoje. Obrigada. Querem aproveitar até para dar uma última palavrinha? Não, só agradecer a presença de todos vocês, a Lívia pelo convite, o Cláudio e ao Bruno. Então, obrigada, Izarate, obrigada pela condução, foi excelente. E é isso. Bruno? Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade de estar com vocês de manhã. Ortega, Camila, abraço pro amigo Cláudio, a Lívia. Cada ano que passa, a Lívia parece mais nova, né? Impressionante. E a gente vai envelhecendo, né, Cláudio? A gente vai envelhecendo. Eu também, Bruno? Eu também ou isso só vale para a Lívia? Você está estável. Hoje vai ser elogio. Mas legal estar com vocês, muito bom, parceiros de mercado e construindo aí esse mercado imobiliário mais inovador, mais moderno, né, trazendo novidades a cada ano. Eu não tenho dúvida de que a gente tem, cada ano que passa, um crédito imobiliário melhor, mais fácil, mais simples, mais rápido. O Home Equity vai no mesmo caminho. Mudanças regulatórias interessantes estão aí no curto para médio prazo. Então a gente tem que ficar muito esperançoso de que a perspectiva realmente é positiva
de que muita coisa ainda está por vir. Então, obrigado a todos que acompanharam. Acompanhem a gente durante esse ano, que muita coisa vai vir aí. Obrigado. Maravilha. Lívia. Boa, Bruno. Falando, só pegando um gancho para finalizar e agradecer a todo mundo, você falou assim, a perspectiva é muito positiva. Eu acho que a gente tem, e todo mundo do mercado imobiliário tem duas formas de olhar isso, né? De entender que esse é o cenário e agir com esse cenário mesmo, ou ficar triste achando que é um cenário negativo e paralisar. Então, assim, enquanto aquela velha frase, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Cara, tem que aceitar que esse é o cenário, vamos tirar as coisas positivas desse cenário que a gente tem hoje, e vamos continuar com tudo aí no mercado, né? Então, muito obrigada por participar aqui, rever Camila, Bruno, muito prazer. Cláudio, obrigado, Ortega, obrigada a todo mundo aí da UIS que está nos bastidores, eu sei que dá um trabalhão. Então, obrigada pelo convite aí e boa tarde para vocês. Perfeito. Cláudio? Não, pessoal, só agradecer, né? Agradecer a Wiz, né? Empresa que eu admiro, respeito, o Everton aí na condução da Wiz, uma pessoa que é uma liderança aí muito importante aí pro setor. Camila, obrigado pelo carinho. Bruno aí, obrigado pelo elogio, que eu estou cada vez mais novo. Eu sei que você direcionou para a Lívia, mas você queria falar isso também para mim. Mas aí, Bruno tem feito um brilhante trabalho, a gente, né, já acompanha aí o trabalho da Credit Home bastante tempo, né, então tem feito aí um ótimo trabalho. Lívia, prazer, parabéns pelo trabalho à frente da Homer. Eu acho que o mercado todo precisa de iniciativas inovadoras e contem comigo sempre que eu puder aí ajudar e contribuir a gente fazer o mercado imobiliário cada vez melhor para os nossos clientes, para os corretores, para as imobiliárias, corretores, para todos e incorporadoras, todos que participam aí desse ecossistema que é tão importante para o país, né? Uma indústria que é fundamental para a retomada econômica, geração de emprego e renda para o nosso país. Obrigado aí a todos. E nós que agradecemos mais uma vez a todos os envolvidos nesse trabalho. Pessoal, não se esqueçam que o Estúdio Wiz Parceiros é realizado periodicamente. Então, se você gostou do conteúdo, e sinceramente disso nós não temos a menor dúvida, verdade, fiquem atentos para as nossas próximas edições. Então, mantenham-se firmes aí acompanhando a gente. E para aqueles que ainda não se inscreveram no canal, aproveitem a oportunidade que vocês já estão conosco interagindo, como vocês fizeram ao longo do período como um todo, já se inscrevam e curtam o nosso conteúdo. Pessoal, nos vemos numa próxima oportunidade. E ficamos por aqui, então, agradecendo mais uma vez e desejando ótimos negócios para todos, pessoal, e um ótimo resto de semana também. Se cuidem e até a próxima!